Hoje eu trouxe pra vocês 5 filmes pouco comentados que vocês precisam assistir o quanto antes. Então, se você está curioso pra saber quais filmes estão nessa lista, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal. Okay, are you ready? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo, que será bem legal ter você conosco, e deixe o seu like no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Como critério pra entrar nessa lista, eu busquei filmes que as pessoas não comentam muito na internet. Eu até dei uma olhada no YouTube pra ver se tem pessoas falando sobre esses filmes, se as pessoas estão criando teorias e tal, e não são filmes tão comentados assim na internet. Então eu achei legal trazer pra vocês esses filmes, pra vocês conhecerem que são filmes bem legais. E vocês vão perceber que muitos desses filmes têm atores famosos, né? São produções bem famosas aí, com nomes conhecidos, mas que mesmo assim não caiu no boca a boca do público. De alguma forma esses filmes ficaram esquecidos no churrasco. Vamos abrir essa lista com A Casa dos Sonhos, de 2011. O Will, interpretado por Daniel Craig, é um bem-sucedido editor que trabalha em Manhattan e deixa o emprego e se muda com sua esposa Libby, interpretada por Rachel Weisz, e suas 2 filhas para a cidade da Nova Inglaterra. E logo eles descobrem que a casa onde vivem foi o local de um assassinato brutal. Will começa a investigar o caso e logo percebe que há algo de estranho na história. E vocês podem perceber que aqui tem atores bem famosos, né? Nós temos a Rachel Weisz, que eu adoro, tem o Daniel Craig, tem a Naomi Watts também, que está no elenco. O elenco é super estrelado e mesmo assim é um filme que ele não é muito comentado. Ele é famoso, é um filme popular, se você for procurar e você encontra ele em vários lugares, mas ele não é muito comentado pelas pessoas. Eu acho isso um desperdício, porque é um filme bem legal, muito bem construído. Nós temos então esse personagem do Daniel Craig. Ele é um cara assim bem misterioso e ele se muda com a sua família para uma nova casa, né? Uma casa assim muito bonita, num bairro tranquilo, e essa casa foi palco de um crime brutal. Bom, conforme ele vai investigando essas coisas, né? Porque suas filhas começam a ter pesadelos, a esposa começa a enxergar pessoas andando pela casa, então ele começa a desconfiar que algo relacionado a esses crimes brutais não foi resolvido, então tem pessoas querendo intervir na vida deles agora. E é muito interessante e tem um plot twist bem legal, que se você prestar muita atenção, mas assim, muita atenção em todos os detalhes do filme, você vai conseguir sacar esse plot twist. Quando ele chega, você fala, bem que eu desconfiei. Vale muito a pena assistir. Então, se você nunca ouviu falar desse filme, ou já ouviu falar, mas não assistiu, coloca aí na sua playlist, porque é um filmaço. Once upon a time, there were 2 little girls who lived in a house. Próximo filme da lista, As Palavras, de 2012. Howie Jansen, interpretado por Bradley Cooper, é casado com Dory, interpretado por Zoe Saldana, e trabalha em uma editora de livros. Ele sonha em publicar seu próprio livro, mas a cada nova tentativa se convence mais de que não é capaz de escrever algo realmente bom. Um dia, em uma pequena loja de antiguidades, ele encontra uma pasta com várias folhas amarelas. Howie começa a ler e logo percebe que se trata de uma história original. Então ele resolve publicá-la como sendo sua própria história. Eu gosto desse filme porque ele é muito gostoso de assistir. É uma história normal de uma pessoa que está plagiando a história de uma outra pessoa. Ele encontrou uma maleta ali numa loja de antiguidades e dentro tinha essas folhas amareladas. Quando ele começa a ler, ele percebe que se trata de uma história muito interessante. Ele fica com essa história na cabeça e ele resolve publicar essa história. É uma história muito antiga, né? Ele percebe que aquelas folhas são muito velhas, então talvez a pessoa que escreveu nem esteja mais viva. Então, né, que se dane, vou lançar mesmo assim. E se torna um sucesso de vendas. Ele acaba se tornando um dos escritores mais famosos do mundo, e tudo começa a mudar quando ele conhece um senhor que diz conhecer a pessoa que escreveu realmente essa história. E aí o nosso querido escritor Howie fica preocupado que esse cara possa contar pro público, né, pra imprensa, e aí o filme vai ter todo esse mistério de quem é esse senhor, como que ele sabe o que aconteceu. Tudo isso vocês vão descobrir no filme e a história é muito bem contada. Quem assiste gosta do filme, então se você ainda não assistiu, assista porque você vai gostar desse filme também. Próximo filme da lista, A Caçada, de 2020. 12 estranhos acordam sem saber onde estão após um apagão. 2 grupos se reúnem em um local remoto para caçá-los por esporte. Esse filme é uma comédia de humor ácido, né? Ou seja, ele pega uma teoria da conspiração que existe nos Estados Unidos e transforma isso numa comédia. E a teoria da conspiração que esse filme faz, essa piada, é sobre um grupo de pessoas muito ricas, mas assim, muito ricas mesmo, que caçam pessoas pobres por esporte. Esse filme, ele tem sátiras políticas tão maravilhosas, assim como aquele filme Não Olhe Pra Cima, que nós tivemos recentemente da Netflix, que concorreu ao Oscar, tem a Meryl Streep, tem Leonardo DiCaprio, e ele faz a mesma coisa, ele pega um assunto político sério, né, no caso de Don't Look Up, é sobre o fim do mundo, e transforma numa sátira muito legal e muito satisfatória de assistir. Então nós temos esse grupo de 12 pessoas que acorda local isolado, né, no meio de uma mata, assim, e eles começam a ser caçados por pessoas misteriosas, e logo eles descobrem que tudo isso tem a ver com essa teoria da conspiração, com essa lenda urbana,
Só que no meio disso tudo, nós descobrimos a protagonista do filme, que é a Crystal, interpretada pela Becky Gilpin, que está maravilhosa nesse filme. Quando ela se destaca aqui como protagonista, eu achei um acerto gigantesco, porque durante o filme a gente acha que ele vai seguir para um caminho. Duas pessoas ali serão as protagonistas. Só que o filme ele subverte isso e de repente ele vai para um outro caminho e apresenta uma outra protagonista, um outro protagonista que não tem nada a ver com o que a gente esperava, e o filme se torna esplêndido por conta dessa virada de chave. E nós vamos acompanhar nesse filme não só essa teoria dos milionários que matam os pobres, mas de outras teorias da conspiração que são bizarras. Você fala, meu, como que tem gente que acredita nisso? Tem gente que acredita e tem gente que quer matar e morrer por conta dessas teorias da conspiração. This is wild. Próximo filme que é pouco comentado, mas que vocês precisam assistir agora, Direito de Amar, de 2010. George, interpretado por Colin Firth, é um professor universitário que recentemente perdeu seu marido, Jim, em um acidente de carro. Muito abalado, ele planeja tirar a própria vida, e conforme a rotina diária acontece, junto de colegas que trabalham, estudantes e uma velha amiga, interpretado por Julianne Moore, ele repensará sua decisão final. Esse filme aqui, ele é muito melancólico e cheio de gatilhos, então já fica aí o alerta de conteúdo sensível. Né? Afinal de contas, se trata de uma pessoa que está planejando tirar a própria vida. Esse é um filme de época, né? Ele se passa ali entre os anos 60, 70, início dos anos 80. Então a gente entende como era a visão naquela época sobre a homossexualidade. Ele era casado com Jim, o marido dele morreu, e a gente acompanha como isso afetou esse personagem de um jeito muito traumático, porque ele não foi nem convidado para ir ao enterro do seu próprio marido, porque a família do Jim não aceitava a relação deles, né? Uma família extremamente preconceituosa. Olha só que situação bizarra. Então assim, ele recebeu só um telefonema falando assim, olha, o Jim morreu e não queremos que você apareça no velório, beijos, tchau. Então esse cara entrou numa depressão profunda e ele quer tirar a própria vida. E no meio disso tudo, os personagens do filme, eles meio que tentam fazer o George mudar de ideia, né? Eles tentam reanimar e resgatar o George dessa depressão profunda. Será que eles vão conseguir? Bom, aí vocês vão ter que assistir o filme pra saber. E é muito interessante assistir como as coisas vão acontecendo e como os sinais vão aparecendo para que o George não vá para esse caminho sombrio que ele está querendo tomar. A depressão é uma doença terrível que infelizmente leva muitas vidas. Então é um filmaço que, se você ainda não assistiu, assista, mas fica o alerta de conteúdo sensível. Antes de anunciar o último filme da lista, eu quero saber se vocês estão gostando desses filmes, se vocês já assistiram algum desses filmes. Coloca aqui nos comentários também a sugestão de algum filme que é pouco comentado. Se inscreva no canal se não for inscrito. E o último filme dessa lista é o maravilhoso Paixão, de 2012. Este filme conta a história de uma cruel luta pelo poder entre duas executivas de alto nível. Christine, interpretado por Rachel McAdams, é elegante, confiante e ambiciosa. Já Isabel, interpretada por Naomi Rapace, a tímida, mas brilhante novata, protegida por Christine, começa a ter algumas de suas ideias roubadas. Mas quando Isabel tem um caso com um dos amantes de sua colega de trabalho, a guerra é declarada entre as duas. Eu gosto de definir esse filme como a Universidade de Regina George. É a mesma atriz que faz a Regina George, porque aqui nós vamos acompanhar a Regina George no mercado de trabalho. Ela é muito, mas muito megera, ela é muito malvada e ao mesmo tempo ela é maravilhosa. Você fica assistindo aquilo e você quer mais dessa personagem. Já a Isabel, interpretada por Naomi Rapace, que também é uma excelente atriz que eu gosto bastante. Eu já me apaixonei por ela naquela trilogia de Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. E aqui ela entrega uma performance muito boa. Ao mesmo tempo que ela é sensível, ela é mais doce do que a Christine, ela é ingênua. Ela também é uma vilã. E ela faz coisas aqui com a Christine que você fala, caraca. Esse filme é meio que um remake americano de um filme chamado Crime de Amor, de 2010, um filme francês, que também é muito legal, muito maravilhoso. Mas eu gosto desse aqui porque é dirigido por Brian De Palma, que é um excelente diretor, e tem essas duas atrizes que eu gosto bastante. Elas são divas do cinema, né? É uma rivalidade feminina? É uma rivalidade feminina. Isso é legal? Não, não é legal. Mas ver isso muito bem interpretado por duas atrizes de peso, com um diretor brilhante e um roteiro legal, propósito para que haja essa rivalidade, e a gente entende que aqui tem um propósito, vale a pena assistir. Eu considero esse filme uma crítica social a esse machismo que coloca as duas mulheres como rivais, mas ainda assim isso não é tratado nesse filme, tá? Porque as duas brigam porque as duas querem o poder. Não é porque tem um homem ali instigando a briga de ambas. É elas que realmente querem dominar aquela empresa de marketing que elas trabalham. Então, se você está curioso para saber qual foi o futuro da Regina George, o que ela fez depois da escola, aqui vocês vão saber que ela se tornou uma profissional muito, mas muito competitiva. The perfect murder.
E esses são os 5 filmes pouco comentados que vocês precisam assistir agora mesmo. Muitos desses filmes não estão disponíveis em streaming, mas vocês encontram com facilidade na grande locadora universal que é a internet. Deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram algum desses filmes, qual que é o seu favorito. Deixe também indicações de outros filmes desconhecidos que a gente precisa assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de um bom filme desconhecido. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.